constelação, e a constelação veio de representação familiar, ok? Representação familiar. Por isso que quando a pessoa vem para me servir, eu vou buscar os representantes. E esses representantes vão se movimentar conforme eles dão conta lá naquele lugar. É só deixar o corpo solto, sem pensar no que vocês têm que fazer. Não, olha que coisa maravilhosa. Quantas vezes na vida a gente fica num lugar, vai fazer algo, nem precisa pensar. Esse é o momento. Então, na constelação, quando você for representar, se você quiser, não é obrigado. Quando eu chamar, José, vem aqui representar. E se José disser para mim, não, eu não quero, não tem nenhum problema, ninguém é obrigado, ok? Mas, se ele vier para representar alguém, ele vai vir livre, sem intenção, sem julgar e sem medo, certo? Então, por isso que é fenômeno, porque as pessoas representam, quando ela entra naquele lugar, ela vai representar aquele membro que eu escolhi, porque eu entrei no campo, eu senti que deveria ser aquela pessoa, eu coloco lá. A pessoa aqui, especialmente, na maioria não sabe quem ele está representando. Então, é só deixar o corpo ir para onde ele quiser, ok? Então, da questão da representação e como que isso acontece. Eu gosto de dar um exemplo prático, porque muitas vezes as pessoas se ocupam, e assim, me desculpe quem é espírita aqui, porque eu não conheço, tá? Mas assim, muitas vezes a pessoa me pergunta assim, ô André, tá descendo espírito? Não é isso. Andréia, é um teatro? Não é isso. Porque teatro, eu não sei assim, né? Se a maioria sabe, as pessoas, o produtor vai lá, dá um papel para elas, um papel que elas vão representar, elas vão estudar e elas vão fazer conforme está escrito lá no script, ok? Aqui não tem isso. Então não é teatro. Andréia, mas eu me senti... aquele negócio foi muito profundo. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa dá vontade de chorar, a pessoa dá vontade de rir, a pessoa dá vontade de cair, a pessoa dá vontade de pular, algumas vezes de gritar. Não é muito comum e não é necessário, mas eu não posso dizer não faça, porque também pode ser um movimento, tá? Mas assim, faça naquilo que você está sentindo. Então, quando vocês representam e vocês fazem esse movimento, e aí a pessoa diz para mim, mas foi muito forte, eu aqui estou ainda, a pessoa, eu falo, muito obrigada, aí a pessoa senta e ela está lá, vou dizer para vocês, quando vocês saírem eu falar muito obrigada, você senta e continua, não se ocupe, aquilo ali não é, ali você só está servindo a outra pessoa, como muitos aqui vão constelar, outras pessoas vão se servir, então não tem nada que vocês vão ficar com isso, tá? Quem ficar por conta e riscos seus, não tem a constelação, o método, não tem nada disso, ok? Agora uma outra coisa para dizer de quem representa é lembrar assim, eu Andréia, acredito que ninguém está aqui por acaso, né? Hoje está chovendo, tem dia que está de sol e o povo fala uma coisa e outra, dá uma desculpa e outra, e muitos não vêm. E hoje está chovendo. E muitos vieram, certo? Então quem está aqui, está porque era o dia de estar. Então quando você for servir, aprenda com aquilo também.
sem muita intenção, porque você está servindo, mas assim, a hora que você sair do papel, da representação, sinta. Outra questão. Uns aqui vão ser servidos e uns vão servir, né? Quem for servido, eu vou fazer com todo o respeito. Todo o respeito. Só que eu vou fazer o que vocês precisam, não o que vocês querem. Isso é uma diferença que as pessoas um pouco se assustam. Porque senta aqui e talvez as perguntas, a fala seja um pouco forte e a pessoa diz, mas eu estou aqui, eu estou querendo uma coisa e tal, e ela está dizendo assim, é porque vai vir o que vier aqui dentro de mim, tá? Então é para servi-los. Quem está servindo, como eu, né? Eu no lugar de facilitadora, vocês que estão servindo, sirvam com todo o respeito ao outro. Acontece muito aqui e eu já vou dizer desde cedo assim, muitas vezes a pessoa constela e ela quer ir embora. Eu sei que muitas vezes a pessoa constela e ela quer resolver aquela vida, só que alguém te serviu, então é a lei do equilíbrio, vamos trocar, né? Alguém te serve, sirva o outro, no mínimo deixe sua energia aqui, fique, para que o outro se sinta servido também, tá? Mais uma questão do movimento. Quando eu chamar vocês para representar, eu vou entrar no campo. É assim que eu faço constelação individual. Lá eu ponho os representantes, são os bonequinhos, e eu entro no campo de cada um. Então aqui, algumas pessoas, especialmente aqueles que não têm costume, podem não conseguir entrar no campo de primeira, podem não estar sintonizado, ou pode estar envolvido demais naquela situação. Talvez eu precise trocá-los. Mas isso não é questão que eu estou dizendo para vocês que vocês estão ruins, não é questão disso não, é só porque naquele movimento eu preciso trocá-los. Então, se troquei, volta para o seu lugar e vai observar. Observar também é muito importante, ok? Mas vamos aqui dizer das 3 leis do amor.